Olá, para você que não me conhece, o meu nome é Júnior Zabo e aqui nesse canal eu falo sobre construção de motos. Se você quer um hobby ou um passatempo, se você quer fazer sua moto para chegar num rolê com uma moto diferenciada que ninguém mais vai ter, fique aqui que hoje eu vou falar sobre como começar uma moto do zero ou usando uma já existente. Assista o vídeo até o final que tem muitas dicas legais. A primeira coisa que você tem que fazer quando você decide fazer uma moto é qual modelo você quer. Você quer uma Chopper, uma Bobber, uma Café Racer? Depois que você escolhe o estilo, você tem que estudar muito sobre como funciona aquele modelo que você quer. Digamos que seja uma Bobber. Uma Bobber ela é uma moto curta, normalmente é monoposto, ela é limpa, não tem muito equipamento, muitos acessórios e por aí vai. Se você partir do zero do quadro, você tem que fazer o quadro inteiro ou você usa uma moto já existente. Você vai desmontar a moto e ver o que sobrou do quadro e depois começar a planejar o que você quer. Mas vamos por partes. A primeira coisa, eu acredito que seja melhor usar uma moto já existente no mercado, que ela é mais fácil porque você vai conseguir usar parte de documentação, é mais fácil para registrar e você vai poder usar a questão de berço de motor, o motor, a caixa de direção, algumas outras peças da moto e você vai pedir mudança de característica no documento. Porém, tem que lembrar que antes de começar a fazer qualquer modificação numa moto, você tem que pedir autorização no Detran ou órgão de trânsito responsável da sua cidade. Se você mexer antes de pedir essa autorização de mudança de característica, quando você levar a moto lá, você vai ter problema. Então o ideal é, você pegou uma moto, você vai modificar ela inteira, você vai no Detran, pede essa autorização. Depois que você tem essa autorização em mãos, parece que você tem 30 dias para fazer as alterações, mas pode pedir prorrogação também. Feito isso, você vem, modifica a moto. Algumas alterações exageradas não é permitido, então tem que ficar atento nisso. Algumas pessoas fazem o quê? Fazem algumas mudanças leves na característica da moto, levam lá, é autorizado, depois recebe o documento constando veículo modificado e aí fazem alguma outra modificação um pouquinho mais agressiva. Mas pode ser que, dependendo de uma blitz ou algum policial ele desconfiar de alguma coisa, pode dar algum probleminha, mas normalmente é tranquilo. Feito tudo isso, você foi no Detran, pediu autorização, tá tudo ok, o que você vai começar para fazer a moto? Digamos que é a moto que você vai usar já, vamos supor, uma CB ou uma XL ou qualquer uma outra moto. Você vai desmontar a moto inteira, olhar o que sobrou, vai deixar só o chassi e o motor e vai olhar o que sobrou da moto. Depois disso, você não começa a cortar nada, você não desmonta e simplesmente sai cortando o que tiver na frente. Você analisa bastante a moto e projeta com um tubo de PVC, que fica barato para você estar usando. É PVC comum mesmo desses aqui, de cano de água. Fica bem barato, você pode destampar isso aqui e encher de areia. Depois que encheu de areia, você tampa de novo, esquenta o local que você quer dobrar, ele vai esquentar e aí a curva vai manter o diâmetro certo, porque se você esquentar e amassar ele, aqui ele vai quase unir a emenda, a dobra. Então o legal é encher de areia, tampa as pontas, esquenta no lugar que você quer dobrar, usa alguma tampinha, alguma coisa para você fazer uma volta legal e vai dobrando os canos, fazendo o molde certinho dos estudos do quadro que você vai ter que alterar. Depois de feito tudo isso, aí sim você corta. É melhor você estudar bastante antes de cortar do que você pegar e sair cortando e depois ter que ressoldar o que não precisava ter cortado. É aquele velho ditado, meça 10 vezes e corte uma. É o que vai ser feito agora. Os tubos de aço normalmente usados na parte de baixo do quadro são tubos de 1 polegada com parede de 2,5 para cima. São tubos de aço 1020 ou 1040 que são mais flexíveis
a questão de torções e empenos. Eles não quebram, eles são melhores nessa questão. Mas você pode usar o que for do seu entendimento aí, se você quiser um outro tipo de tubo, pode usar também, aí é com você. Tudo que eu estou falando aqui você não precisa levar ao pé da letra. Se adapte ao que você tem, ao seu conhecimento e tudo dá certo. Essa é uma forma simplificada de como começar um projeto. Agora vai ter a parte 2, que é começando uma moto do zero. Aí a coisa mais embaixo. Para começar uma moto do zero, o ideal é ter um gabarito de alinhamento de chassis e solda, porque ali você vai conseguir fazer ele tudo certinho, sem entortar. Tem gente que faz o quadro sem usar o gabarito, mas aí já é questão de gente mais experiente. Para quem está começando, o ideal é ter um gabarito. Segundo é definir qual motorização você vai querer usar, 125, 250, 300, 500. E por que definir o motor? Porque você faz o quadro em volta do motor. Se você usar o quadro, fazer o quadro primeiro, sem ter um motor, sem ter o tamanho do motor, pode ser que você acabe fazendo um quadro desproporcional, sobrando muito espaço e aí fica feio. O quadro pode ficar muito longo, muito alto, sobrar alguns vãos, o design fica esquisito. Então o legal é você ter, primeira coisa, você vai fazer o quadro do zero, vai fazer a moto do zero, arrume um motor. Ah, mas alguém fez o quadro primeiro. Ok, pode fazer o quadro primeiro, pode fazer do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Eu estou falando na questão de design, proporção, que eu vejo que fica melhor adaptado nisso aí. É ter o motor primeiro e depois daí partir o quadro, porque fica muito mais proporcional. Depois, se a moto ficar fora de linha, ficar muito estranha, você pode colocar o que for, você pode banhar ela a ouro, colocar diamante, que a moto vai continuar feia por questão de estética. Então, parta do motor primeiro, vai construindo o quadro em volta do motor, vendo a proporção legal, certinha, que você não vai ter erro, vai ficar com uma moto muito bonita. Você também deve escolher a questão de rodas, o diâmetro das rodas, que também influencia bastante na questão de como fazer o quadro. Os tubos usados para um chassi do zero, normalmente para a parte de baixo do quadro, é a parte do motor ali. Se usa tubo de 1 polegada com parede de 2,5 para cima. Os mais recomendados são os Schedule ou Schedule, eu não sei, o nome é meio parecido com isso, eu não sei pronunciar direito. E sem costura, porém são tubos de alta pressurização, são usados em indústria de alta pressurização. São tubos de aço difíceis de achar, então não adianta eu vir aqui falar para vocês usar esse tubo, sendo que é muito difícil, não é qualquer esquina que você vai encontrar esse tipo, então tem que se adaptar. Mas o que geralmente passa é 1 polegada, parede de 2,5 mm para cima e você usa o que tiver em mãos. E o ferro que passa na parte superior do motor, aquele ferro que é central, que passa em cima do motor, o diâmetro dele é maior. A parte de legalização de um quadro artesanal já é mais difícil. Falando aqui meio por cima, um modo mais grosso, eu vou falar mais rápido porque eu pretendo fazer um vídeo mais esclarecido sobre isso, bem mais detalhado. Falando por cima, você vai precisar da assinatura de um engenheiro, vai precisar passar em algumas vistorias do Inmetro, vai ter que fazer outras vistorias também no Detran e aí vai dinheiro. Muita gente não gosta de fazer a questão de moto com um motor pequeno para fazer do zero, porque acaba ficando meio que inviável todos esses custos, mas é possível legalizar assim um quadro feito do zero. Dá trabalho e muda de região para região. Tem região que o pessoal fala que é muita burocracia, tem região que já é mais tranquilo, então eu acredito que você vai ter que ter um pouco mais de paciência aí se quiser legalizar um quadro do zero e ter uma graninha que eu ainda não vou falar, mas o valor que fica, mas pelo que eu tenho visto não é muito barato não. Se você não tem um dobrador de tubos, você pode fazer, como eu falei anteriormente, o desenho com tubo de PVC. Você faz o esqueleto do quadro em tubos de PVC e você leva em uma empresa que ela dobra e corta. Você leva o seu molde, o seu quadro feito em PVC e lá pede para eles dobrar os seus tubos no gabarito do seu molde que você fez o quadro.
então fica bem mais fácil. Para fazer um dobrador de tubo, eu acho que fica inviável. Se você não tiver um torno, não tiver assim, para você fazer é muito caro. Então compensa mais se você vai fazer só uma moto ali, compensa você fazer igual eu falei, faz o gabarito nos moldes do cano de PVC, leva numa empresa que dobra e corta, fala para eles dobrar os canos que você precisa usando o gabarito das suas dobras e fica tudo certo. Se você não é bom de solda, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pontear os tubos de ferro e depois levar num soldador experiente que ele possa fazer para você. O ideal é uma solda MIG ou TIG, porém não quer dizer que você usando eletrodo não dê para fazer. O eletrodo você consegue fazer qualquer coisa que você quiser também, desde que você saiba fazer uma solda boa. Se você não souber ou você levar para um soldador que ele não, digamos que ele não tem uma solda TIG ou MIG, mas ele é um bom soldador com eletrodo, tá ok, não tem problema nenhum. Esse é o começo do começo mesmo, pessoal. Eu poderia falar muita coisa sobre como começar a construir a moto, mas é muito detalhezinho. Esse que eu falei é o básico do básico, já dá para clarear um pouco as ideias de quem vai começar uma moto. Me fizeram essa pergunta, como começar uma moto? E eu fiquei meio indeciso porque foi uma pergunta meio difícil de responder, porque não tem como você falar realmente, é assim, não é? Então eu decidi fazer um vídeo um pouquinho mais explicado e espero que tenha clareado a mente de todos aí. Se alguém sabe fazer de um jeito diferente, tranquilo, pode fazer. Se quiser, não leve ao pé da letra o que eu falei. Se eu falei, faz assim, não, eu vou fazer porque ele falou que tem que ser assim. Não, isso aqui não existe uma coisa que é certeza. É construção, é ideia. Você tem que ir se adaptando. Se você não se adaptar e ficar preso em algo que alguém falou, você nunca vai conseguir fazer nada. Não adianta eu falar aqui dos tubos e você não conseguir arrumar esses tubos na sua localidade, não conseguir um gabarito, não conseguir uma empresa de corte, dobra, então se adapta. Eu já vi gente que faz moto dobrando em pé de mangueira, pé de manga, então assim, não quer dizer que se você não tem um lugar para dobrar, se você não tem uma solda, se você não tem material, dá para fazer. Você vai sofrer mais, mas dá para fazer. Então se adapta, é questão de se adaptar. Não dá para ficar esperando cair do céu. Se você quer, você consegue mesmo. Se você gostou, curta o canal, compartilha, se inscreva, que é muito importante, porque se o pessoal começar a não se inscrever e só ver vídeo, desanima, porque para quem está começando assim como eu, é um trabalho enorme para fazer os vídeos. E o pessoal assiste, às vezes nem curte, não se inscreve no canal e aí desmotiva, porque é um trabalho enorme e não tem resultado, sabe? Parece que ninguém liga, então assim, é uma informação que eu não achei essas informações hoje ou ontem. Faz mais de 20 anos que eu me envolvo nessa questão de construção de moto, então assim, é muita informação, muita informação. É noite passando na internet, assistindo e vendo, tudo para adquirir conhecimento, para fazer moto, essas coisas. E agora eu estou passando para o pessoal. Então, se eu não tiver um retorno legal, também para que eu vou ficar distribuindo informação sem ter um retorno, um feedback aí que o pessoal está gostando. Tem um grupo no Facebook, Construtores de Motos também, e sempre eu posto muita coisa lá. Eu vou tentar postar um vídeo por semana aqui, eu espero que dê certo. Se eu conseguir mais tempo, eu posso até antecipar alguns vídeos também. Eu vou começar a fazer uma moto agora, uma em série, que eu vou trazer para o canal aqui. E no mais é isso. Eu espero que curtam, desculpe alguns erros aí e até o próximo vídeo. Valeu!